é fundamental dizer que o Rio de Janeiro não vai se render. A gente vai conseguir seguir adiante nessa cruzada contra o crime organizado que, infelizmente, tem a omissão do governo federal. Eu falo isso pelo excesso de burocracia criado pelas instâncias, pela falta de vontade política do presidente da República e seus asseclas, que, infelizmente, adotaram uma cultura de bandidolatria. E são exatamente esse conjunto de pessoas que representam uma extrema esquerda, calhordas, que defendem os marginais e não olham sobre o prisma da liberdade aquelas pessoas que, infelizmente, vivem num ambiente que é um ambiente hostil, um ambiente insalubre, um ambiente horroroso, que são as favelas. Infelizmente, como bem disse Fernando Holliday, a grande emissora desse país, a extrema imprensa desse país, por muito tempo glamourizou o ambiente da favela, um ambiente inóspito, em que a maioria esmagadora de pessoas de bem ficam subjugadas por marginais fortemente armados, com armas de guerra e que afrontam a soberania do país. E é contra isso que a gente está lutando nesse momento, numa atitude de coragem do governador Cláudio Castro, das nossas forças de segurança. A gente está num estado permanente de guerra. Agora, é fundamental, e foi dito isso agora, que a gente olhe a segurança pública, sobretudo em estados que têm uma densidade demográfica muito grande, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, que tem aqui a sede das grandes facções criminosas, que na verdade são crime organizado e terror. E a gente precisa, obviamente, mudar a legislação federal nesse sentido. É fundamental que a gente tenha um olhar claro, que o enfrentamento do crime organizado até então, ele teve o olhar da Constituição de 88, onde o universo do crime organizado era totalmente diferente do que se encontra hoje. Hoje há um atentado claro contra a soberania do país, há uma organização e cada estado tem a sua peculiaridade. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um domínio de uma parcela considerável do território fluminense. A gente tem em São Paulo uma luta permanente contra a lavagem de dinheiro, contra a exploração de capital dessas facções criminosas, assim como em outros locais. A gente tem um problema mais grave de fronteira, a gente tem um problema na área rural, a gente tem um problema na Amazônia, a gente tem problema de crime organizado em todo o país, numa completa omissão do governo federal, o que faz com que os governadores fizeram agora se unam, pensem num consórcio de segurança pública, numa integração daqueles que querem livrar o Brasil, que querem devolver uma parcela do território para quem de direito, que é o cidadão de bem. Então, a gente não vai retroceder. Quem faz parte desse micro-universo das pessoas que clamam pelo mal, que defendem bandido, que defendem vagabundo, é essa extrema esquerda que hoje na Assembleia Legislativa, por exemplo, protocolou um pedido de CPI que fez um apelo, infelizmente, nesse momento que a gente vive no Brasil, de uma militância dentro de setores do Judiciário, do Ministério Público, um pedido de prisão do governador, pasmem, um pedido de prisão do governador Cláudio Castro por conta dessa ação, que foi uma ação redentora, uma ação de liberdade. Infelizmente, tivemos 4 policiais abatidos, mas em guerra a gente perde vidas, e fica aqui a nossa solidariedade, por óbvio, a família desses policiais, e são heróis do Rio de Janeiro, heróis do Brasil, mas nós conseguimos ceifar do nosso convívio e neutralizar mais de 100 criminosos. Como você bem disse, outros 100 e tantos criminosos se entregaram, resolveram enfrentar o devido processo legal. Mas esses que resolveram enfrentar o poder coercitivo do Estado, a força do Estado, foram abatidos, e não vai parar por aí. O governador já anunciou que muito em breve, teremos novas operações contra essa facção criminosa e, se Deus permitir, a gente vai seguir nessa cruzada para libertar o Rio de Janeiro. Doa a quem doer, e sofremos quais represálias tivermos que sofrer. Deputado, eu tenho algumas perguntas e o meu querido Fernando Holliday também tem. Eu vou começar das mais fáceis, nós vamos chegando às mais difíceis. Nós sabemos qual é a parcela da população que vem criticando as operações no Rio de Janeiro. São pessoas que comumente criticam qualquer ação policial. Nós temos hoje um ministro no STF, que é o senhor Flávio Dino, classificado pelo próprio Alexandre de Moraes como o grande amigo que ele tem. Isso eu ouvi do próprio Alexandre de Moraes se referir ao Flávio Dino como grande amigo.
E o Flávio Dino ele esteve presente em 2023, no Rio de Janeiro, enquanto era ministro da Justiça e Segurança Pública, em um dos complexos de favelas, nenhum deles nenhum dos quais está sofrendo esta mega operação agora, que nós falamos hoje dos complexos do Alemão e da Penha. Flávio Dino esteve no complexo da Maré em 2023, quando ele se reuniu com cidadãos, com civis, com pessoas de organizações sociais, e recebeu desses cidadãos, pessoas honestas, um pedido para que o Estado não exercesse ali o monopólio da violência. O Estado democrático de direito só funciona quando o Estado tem o monopólio da violência. E quando esta associação de pessoas que não são criminosas, são civis, não se sabe por quê, mas requerem ao ministro da Justiça que ali, naquele território, o Estado não goze do monopólio da violência, no meu ponto de vista, isso é uma minuta de golpe, é uma minuta golpista. Porque se nós temos uma definição de Estado, é que o Estado é o somatório de 3 elementos: povo, território e poder. E o poder está no monopólio do uso da violência. Então, Flávio Dino, de bom grado, pega este pedido para que o Estado não tenha poder dentro do território, poder esse que favorece o seu povo. Isso, para mim, é um golpe de Estado muito mais propriamente acabado do que qualquer minuta da qual não se viu inteiro teor em todo esse processo do que eu chamo de loucademia do golpe. Nós temos no Rio de Janeiro um golpe de Estado perpetrado há décadas, desde que Sarney, seguindo Darcy Ribeiro, fez esta política de polícia não sobe o morro e traficantes têm fuzis eletrônicos, automáticos, aliás. Ora, quando o narcotráfico ele viola, suspende o direito do Estado e não permite que o povo goze do direito do Estado e domina um território do Estado, nós temos um golpe de Estado continuado. Já estava na hora de algum governador olhar para esta mácula, este verdadeiro golpe de Estado, e tomar alguma atitude. Parabéns ao governador Cláudio Castro, às autoridades e a vossas excelências que serviram de apoio a esta mega operação, que foi declarada como uma operação antiética pela Polícia Federal, não segue nossos parâmetros, nós não queremos. O governo federal se negou a ajudá-los. Vossa Excelência, enquanto deputado estadual, quando vê que em Brasília prende-se senhoras com bíblias, vendedores com estilingues, gente com bola de gude, porque falavam mal de um ministro do Supremo, e essas pessoas não foram dignas de receber uma palavra de auxílio desse tal CNH, Conselho Nacional de Direitos Humanos, e agora esse mesmo Conselho Nacional de Direitos Humanos, juntamente com esses deputados que são da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, querem cercear a administração do governador Cláudio Castro. Vocês não temem nenhuma represália a partir do Supremo Tribunal Federal, porque ele tem assentido com os pedidos dessa classe política, dessa gentalha da política brasileira? Olha, Pavinato, a gente está disposto a sofrer e sabe que é uma consequência natural, uma eventual represália. A gente vive um ativismo judicial, como você bem disse, Holliday também bem falou. Eu, por exemplo, respondo a um processo que me torna inelegível porque considerei uma aberração que crianças de 6 anos de idade pudessem declarar o seu próprio sexo à revelia dos seus pais, que foi uma proposta de uma vereadora transexual do PSOL. Esse mesmo partido que essa hipocrisia, essa incongruência que faz um ministro de Estado adentrar a uma das áreas mais deflagradas e perigosas do país, sem nenhum aparato,
para dialogar com movimentos sociais, pedindo que o Estado abra mão da sua maior prerrogativa, que é a premissa básica do Estado, que é exercer o domínio da força coercitiva e da violência, essa mesma favela, uma deputada que atua na Assembleia Legislativa, que se diz, no linguajar dele, né, eles têm um linguajar próprio, no jargão dessa turma, ela se diz ser cria da favela da Maré, no entanto, se cala num silêncio seletivo quando, por exemplo, um avô é atropelado, ele é esculachado por traficantes dentro da favela da Maré e há um silêncio dos defensores de direitos humanos, o mesmo silêncio que se faz quando velhinhas, quando senhoras com bíblias na mão são condenadas a 17 anos de prisão. Ou seja, é uma indignação seletiva por parte desse partido político que absolutamente defende o narcoterrorismo, adota a prática da bandidolatria, impõe as suas narrativas e aplaudem todo tipo de represália e as afrontas ao Estado Democrático de Direito, que eles dizem defender, mas que quando as vítimas são aqueles que eles consideram seus algozes, porque simplesmente defendem um cidadão de bem, eles aplaudem. É uma hipocrisia seletiva. A gente tem que falar também que essa maldita ADPF, que impediu por muito tempo a polícia adentrar nas favelas no Rio de Janeiro, o que fez com que houvesse uma escalada do crime organizado. Se você parar para perceber, Pavinato, foram mais de 100 fuzis, mais de 100 armas de guerra. E aí eu faço um desafio. Um cidadão, como bem disse o Fernando Holliday, aqui no Rio de Janeiro a gente viu gente andando de fuzil na luz do sol no meio da rua. Faça um exercício, ande em Londres com um fuzil, portando um fuzil, ande na Times Square portando um fuzil, ou mesmo na França hoje, dominada por essa esquerda progressista. Eu faço um desafio, porte um fuzil abaixo da Torre Eiffel, e eu faço aqui a indagação. Em menos de 20 segundos, esse indivíduo será abatido pelo exercício da força por parte do Estado. E é isso que a gente pretende retomar aqui no Rio de Janeiro. Por óbvio, a gente sabe exatamente que haverá perseguição sim, haverá represália sim, e já está acontecendo. Não só com essa pauta de um processo que envolve o governador do Estado, que envolve o presidente da Assembleia Legislativa, numa velocidade que a gente nunca viu antes, mas também com esse exercício de organizações internacionais, com anistia internacional, com movimentos dentro das casas legislativas querendo implementar CPIs, pedir prisão do governador do Estado, mas é importante essa união de um conjunto de governadores que compreende uma total omissão do governo federal e desfazendo uma fala, uma tentativa de imposição de narrativa justamente dessa esquerda, não há nenhum tipo de ativismo político por parte do governador nesse momento. Nesse momento é um momento de enfrentamento ao crime organizado e devolução para o cidadão de bem de uma parcela considerável do nosso território. Soberania do Brasil.